Boa noite. O tema abordado nesse projeto é a importância do diagnóstico de enfermagem precoce em pacientes portadores de cardiopatia congênita e seus cuidados. Comunicação intraventricular. O grupo é composto pelos acadêmicos Daniele Borges Goulart, que sou eu, o Igor de Souza do Vale, sobre orientação do professor Marcelo Costa Vicente. Introdução. O problema. A cardiopatia congênita é uma anomalia na estrutura ou função do coração que surge nas primeiras 8 semanas de gestação, quando ainda está formando o coração do bebê. A anomalia inclui as alterações em algumas válvulas cardíacas, que influenciam no fluxo sanguíneo, dificultando ou impedindo sua passagem. Alterações nas paredes do coração, levando à comunicação cardíaca que não deve existir, a mistura do sangue oxigenado com o não oxigenado, ou ainda a formação de um único ventrículo. Pode haver a combinação de malformações. Ele é um dos altos índices principais causa de morte na primeira infância. É uma realidade brasileira. O diagnóstico precoce pode ser de grande ajuda para a redução dessa taxa de mortalidade de neonatais portadores da doença. Até hoje, não existe uma causa bem específica que possa explicar as cardiopatias congênitas. Na maioria dos casos, não há explicação. Por isso, quanto mais cedo se descobre, mais chances de vida terá o bebê. Formulação do problema. Quais são os fatores que dificultam a realização do diagnóstico de enfermagem em possíveis portadores de cardiopatia congênita? Hipótese. Um dos principais fatores que influenciam a não realização do diagnóstico precoce em portadores de cardiopatia congênita vem desde fatores como falta do diagnóstico médico, fatores socioeconômicos, de acessibilidade, culturais, falta de informação sobre a doença, são os principais problemas que dificultam um diagnóstico preciso. Boa noite, eu sou o acadêmico Igor e estarei apresentando os tópicos adiante. Objetivos gerais. Analisar possíveis problemas que dificultam ou impedem um diagnóstico de enfermagem para portadores de cardiopatia congênita. Objetivos específicos. Caracterizar o quadro de diagnóstico, cuidados de enfermagem apresentados por crianças com cardiopatias congênitas. Avaliar a importância do teste do coraçãozinho para recém-nascidos e identificando problemas precoces. Identificar os principais fatores que dificultam o diagnóstico de enfermagem aos portadores de cardiopatia congênita. Justificativa. A avaliação do recém-nascido com suspeita de cardiopatia deve ser realizada de maneira criteriosa e rotineira. O diagnóstico da cardiopatia congênita já existe, e diante disso, o enfermeiro precisa saber como orientar a família sobre a importância dos testes e exames laboratoriais, dos cuidados após o resultado positivo. Constata-se a importância do diagnóstico precoce para um tratamento adequado para a prevenção de agravos e sequelas, oportunizando a melhora do prognóstico e permitindo a sobrevida prolongada da criança. Referencial teórico. Revisão da literatura. A partir de agora, irei apresentar os tópicos que irá corroborar com o título do TCC e com os objetivos enunciados. Desenvolvimento do coração, comunicação interventricular, dados epidemiológicos, a importância do teste do coraçãozinho,
Principais fatores que dificultam o diagnóstico médico para a atuação do enfermeiro no diagnóstico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem e seus cuidados. Esse será um dos tópicos abordados no trabalho. Desenvolvimento do coração. Segundo os autores da embriologia, Schoenhoff e et al., 2016, o estado embrionário do coração se dá no 18º dia após a concepção, e é o primeiro órgão a funcionar nos seres humanos. Portanto, é nesse período que temos o bombeamento sanguíneo que será responsável pela septação e remodelação da estrutura cardíaca, que se dá entre o 21º dia ao 25º dia. É nesse momento também de desenvolvimento do coração que acontecem as malformações congênitas pelo desenvolvimento precoce da estrutura anatômica, sendo mais comum a que envolve o septo ventricular, responsável por 25% de todas as anormalidades documentadas em bebês nascidos vivos, e ocorrendo como malformações isoladas em 12 de cada 10.000 nascidos vivos. Schoenhoff et al. Comunicação interventricular. Sendo um dos principais problemas cardíacos mais comuns, a CIV, comunicação interventricular, é distinta e se divide-se nas falhas de septo muscular, por falha na região membranosa e por falha na região infundibular. Croce et al., 2012. Como dito anteriormente, das causas de cardiopatia por malformações anatômicas, a CIV atinge 25% de todas as anormalidades cardíacas, caracterizada por uma ligação dos ventrículos através da malformação do septo. Mas desses casos, devemos nos atentar aos portadores de Fatal e Edward. Esses portadores dessa síndrome apresentam 90% de chance de desenvolverem problemas cardiogênicos, e sendo desse a CIV. E também devemos nos atentar a agentes teratogênicos, que são antidepressivos, e também alimentos ricos em polifenóis, chás caseiros, chocolate amargo, maçã, etc. Também anti-inflamatórios não esteroides. Devemos sempre avaliar a necessidade dos medicamentos e os riscos e benefícios. Dados epidemiológicos. Só na América Latina, esse número de cardiopatia é de 1% segundo a OMS. No que tange o território nacional brasileiro, estimam-se 28.846 novos casos de cardiopatias congênitas ao ano. Porém, a notificação no SUS é de apenas 0,6. Brasil, 2017. Porém, apesar dessa crescente que a OMS declara, verificou também que houve uma redução entre o ano de 1980 a 2014, o que representa uma queda de 95 para 10 mil a cada 1.000 nascidos vivos para o ano de 1980 e de 13 para cada 1.000 nascidos vivos em 2013, segundo a Unicef 2015. Porém, ainda se trata de um alto número de casos de cardiopatia que causam preocupações para o Brasil, sendo a região norte e nordeste com as maiores incidências. Brasil, 2015. A importância do teste do coraçãozinho. O exame do coraçãozinho é realizado antes da alta, 36 e 48 horas de vida. Em algumas ou na maioria das maternidades, nessa fase, pode não ter ocorrido nenhuma manifestação dos sintomas clínicos da cardiopatia congênita, principalmente nas cardiopatias com fluxo sistêmico dependente de canal arterial.
A ausculta cardíaca pode apresentar-se normal. Um dos testes é através da oximetria de pulso. Ela permite a monitorização de forma contínua e não invasiva da saturação de oxigênio no sangue venoso. Na cardiopatia congênita, ocorre uma mistura do sangue entre a circulação sistêmica e pulmonar, causando saturação periférica do oxigênio. Brasil, 100 anos. Este teste consiste na aferição da oximetria de pulso o quanto de oxigênio o sangue está transportando, de forma rotineira em recém-nascido entre 24 a 48 horas de vida, antes da alta hospitalar. O objetivo é a detecção precoce das cardiopatias congênitas. O teste é indolor, rápido, e por meio deste teste que as cardiopatias mais graves são diagnosticadas. Brasil, 100 anos. Os principais fatores que dificultam o diagnóstico médico para a atuação do enfermeiro no diagnóstico de enfermagem. Segundo o Ministério da Saúde, Brasil 2017, o diagnóstico é uma intervenção precoce nos casos de cardiopatia congênita, é feito pelo médico pediatra na atenção básica, uma vez que o resultado do exame seja positivo. É necessário avaliar a infraestrutura e os recursos disponíveis em cada contexto local, a fim de gerir da forma mais adequada os casos suspeitos ou com diagnóstico confirmado de cardiopatia congênita. A desigualdade da distribuição de renda, as condições socioeconômicas, a baixa escolaridade da população adulta, a dependência dessa população ao sistema de saúde, particularmente do SUS, são os principais fatores que diminuem o diagnóstico correto, rápido, para iniciar todos os cuidados com recém-nascido. Brasil, 2017. O diagnóstico de enfermagem e seus cuidados. Um diagnóstico de enfermagem é o julgamento clínico sobre uma resposta humana, condição de saúde, processo da vida, ou uma vulnerabilidade a tal resposta de um indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade. NANDA, 2013. A coleta de dados de enfermagem consiste no levantamento de informações referente ao estado de saúde do paciente, da família, da comunidade, com o propósito de identificar as necessidades, os problemas, as preocupações, as reações humanas. O exame físico é um procedimento a ser realizado no dia a dia das atividades do enfermeiro, como forma de proporcionar informações sobre a capacidade funcional do paciente, utilizando na elaboração dos diagnósticos de enfermagem, na determinação das intervenções a serem realizadas, bem como aos cuidados prestados. Baseado no que a Dani falou, o cuidado de enfermagem ele só acontece baseado com o diagnóstico e o processo de enfermagem, porque é um conjunto inerente, né? O cuidado de enfermagem tem em seu ponto se colocar no lugar do outro, e para compreender o cuidado de enfermagem requer a concepção da ética que contempla a vida como um bem a zelar, respeitando as suas escolhas e a dos outros, para restaurar o bem-estar físico e psíquico. Souza et al., 2005. Tendo em consideração esses pontos, o enfermeiro irá formular as hipóteses e as intervenções necessárias para os casos de cardiopatia congênita. Para o caso de cardiopatia congênita, podemos ter como exemplos alguns dos principais diagnósticos de enfermagem, classificados como de risco e real. Diagnóstico: troca de gases prejudicada. Cuidado de enfermagem para a troca de gases prejudicada. Avaliar os gases e auscultar pulmões.
Diagnóstico 2. Risco de débito cardíaco diminuído. Cuidados de enfermagem para risco de débito cardíaco diminuído. Monitorização de sinais vitais e controle hídrico. Diagnóstico 3. Padrão respiratório ineficaz. Cuidado de enfermagem para padrão respiratório ineficaz. Avaliar e registrar condições respiratórias de 4 em 4 horas. Diagnóstico 4. Risco de intolerância à atividade. Cuidado de enfermagem para risco de intolerância à atividade. Fraqueza generalizada. Metodologia. O presente estudo foi baseado em uma revisão bibliográfico, explorativo, qualitativo, com finalidade explicativa e como meio de investigação bibliográfica. Quanto aos fins da pesquisa, ela busca as causas dos fenômenos estudados, além de registrar, analisá-lo e dado por interpretação dos métodos, segundo Gil, 1999. A pesquisa explicativa tem como objetivo básico a identificação dos fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de um fenômeno. Com base nas amostras bibliográficas, podemos observar as hipóteses dos autores em relação ao assunto abordado, a fim de corroborar com a pergunta norteadora. Para atender os critérios do trabalho, inclui-se como critérios do trabalho de todos os tipos de percurso metodológico, como o uso dos descritores, cardiopatia congênita e diagnóstico de enfermagem, bem como idiomas em português. Os critérios de exclusão e literatura com mais de 10 anos de publicação e outros idiomas. Bom, o nosso cronograma foi baseado na revisão bibliográfica, determinação dos objetivos, escolha de fontes, preparo para a defesa e apresentação. A revisão bibliográfica decorreu entre o mês de janeiro, fevereiro, março, abril e terminou em maio. A determinação dos objetivos também iniciou-se em janeiro, foi também feita em fevereiro e março. A escolha de fontes decorreu entre os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. E o preparo da defesa ocorreu só em junho, e a apresentação em julho. Essas são as referências do trabalho baseado em toda a pesquisa que nós fizemos. E é um prazer apresentar para vocês o nosso TCC. Espero que apreciem o nosso TCC. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite.